Afonso Florence zomba de Nicolas Ferreira e recebe resposta. Chocante, o grande auditório estava lotado. Câmeras posicionadas estrategicamente captavam cada ângulo do que prometia ser o debate mais polêmico do ano. Luzes ofuscantes iluminavam o palco onde dois homens se preparavam para um embate de ideias que ninguém imaginava como terminaria. De um lado, o experiente deputado Afonso Florence, conhecido por sua retórica afiada e anos de carreira política. Do outro, o jovem deputado Nicolas Ferreira, popular nas redes sociais e defensor ferrenho de seus ideais conservadores. Senhoras e senhores, bem-vindos ao debate especial sobre o futuro das políticas educacionais no Brasil, anunciou a mediadora, uma jornalista veterana que já havia presenciado inúmeros confrontos políticos ao longo de sua carreira. Hoje, teremos um encontro que promete estabelecer novos parâmetros para o diálogo democrático. O que ninguém sabia é que nos bastidores, minutos antes do início, Afonso Florence havia recebido uma mensagem anônima com supostas informações comprometedoras sobre seu adversário. Um sorriso de satisfação havia se formado em seu rosto enquanto pensava: esta noite será o fim da carreira desse garoto. O começo da provocação. Após as apresentações iniciais e os primeiros minutos de debate civilizado sobre as propostas para a educação, a temperatura começou a subir quando chegou a vez de Afonso Florence fazer suas considerações sobre a fala de Nicolas. É curioso observar como o jovem colega utiliza bem as palavras para disfarçar a completa falta de experiência prática. Começou Florence, ajustando os óculos com um gesto estudado de superioridade. Fala com a convicção típica daqueles que nunca precisaram implementar uma única política pública. A câmera capturou a expressão serena de Nicolas, que apenas observava seu oponente, sem demonstrar qualquer sinal de incômodo. Isso pareceu irritar ainda mais Florence. Quando eu já lutava por melhorias no sistema educacional, o deputado Nicolas provavelmente ainda estava preocupado com quais figurinhas faltavam em seu álbum, continuou Florence, arrancando algumas risadas da plateia. É fácil fazer discursos inflamados nas redes sociais, onde seus seguidores aplaudem qualquer coisa. Difícil é construir consensos, negociar recursos e implementar programas que realmente transformem a realidade do povo brasileiro. A mediadora tentou intervir. Deputado Florence, vamos nos ater ao tema. Estou absolutamente no tema, interrompeu Florence, com um sorriso confiante. Estamos falando de educação, e é educativo mostrar ao público a diferença entre quem tem currículo e quem tem apenas curtidas nas redes sociais. A escalada os apoiadores de Florence na plateia aplaudiram entusiasticamente, enquanto os de Nicolas vaiaram em protesto. A tensão era palpável. A mediadora tentou retomar o controle do debate, mas Florence parecia determinado a desestabilizar seu adversário. Sabe, deputado Nicolas, tenho acompanhado suas intervenções na Câmara e, francamente, é preocupante ver como alguém tão despreparado conseguiu um cargo de tamanha responsabilidade. Isso diz muito sobre como nosso sistema eleitoral precisa de ajustes. Florence então puxou uma pasta de documentos. Tenho aqui dados interessantes sobre seu desempenho parlamentar. Enquanto eu apresentei 47 projetos de lei nos últimos anos, com 12 aprovados, o senhor parece mais preocupado em criar conteúdo para suas redes do que em trabalhar efetivamente pelo povo que o elegeu. Os murmúrios no auditório aumentaram. Nicolas continuava calmo, fazendo algumas anotações enquanto Florence parecia crescer com a própria oratória. E o mais curioso, senhoras e senhores, Florence elevou o tom, é que nosso jovem colega se apresenta como defensor da moral e dos bons costumes, mas recebi informações preocupantes sobre suas verdadeiras intenções ao propor mudanças no currículo escolar. Seria interessante ele explicar suas ligações com certos grupos empresariais que lucrariam com suas propostas. Foi a primeira vez que Nicolas levantou o olhar de suas anotações, claramente surpreso com a insinuação que não tinha qualquer fundamento. A acusação pegou todos de surpresa, inclusive a mediadora, que rapidamente tentou intervir. Deputado Florence, precisamos manter as acusações dentro do âmbito das propostas políticas conhecidas.
Não estou fazendo acusações infundadas, respondeu Florence com convicção fingida. Estou apenas sugerindo transparência. O povo merece saber quem realmente se beneficia das propostas apresentadas pelo deputado Nicholas. O momento da virada. Quando finalmente chegou seu momento de resposta, Nicholas ajustou o microfone, tomou um gole d'água e surpreendeu a todos com seu tom calmo e metódico. Primeiramente, agradeço ao deputado Florence por demonstrar tão claramente o problema que enfrentamos na política brasileira atualmente, começou Nicholas. O senhor exemplifica perfeitamente o velho estilo de fazer política, baseado em ataques pessoais, insinuações sem provas e, principalmente, na arrogância de acreditar que tempo de carreira é sinônimo de eficiência. O silêncio tomou conta do auditório. Florence, que esperava uma resposta emocional e descontrolada, parecia desconcertado com a tranquilidade de seu oponente. O senhor mencionou números. Vamos a eles, continuou Nicholas, abrindo seu próprio conjunto de documentos. Dos 47 projetos que o senhor apresentou, 35 são cópias de projetos já existentes, com pequenas modificações, uma prática conhecida como pegar carona em propostas alheias. Dos 12 que o senhor diz terem sido aprovados, 9 foram apenas apensados a outros projetos maiores, sem que suas contribuições específicas fossem incorporadas. Florence empalideceu visivelmente, enquanto Nicholas expunha dados que ninguém esperava que ele tivesse. Quanto à minha produtividade, que o senhor questiona, em meu primeiro ano de mandato, apresentei 23 projetos originais, com estudos técnicos aprofundados. 3 já foram aprovados em comissões, e 2 estão prestes a ir a plenário. Isso sem contar as mais de 150 emendas relevantes a projetos existentes. A plateia estava absolutamente concentrada. As câmeras captavam o rosto cada vez mais desconfortável de Florence. Mas o que realmente me entristece, deputado Florence, não é seu ataque à minha pessoa. É ver que o senhor, com tantos anos de experiência, ainda não entendeu que a política não se faz apenas nos corredores do poder, mas também no diálogo direto com a população. As redes sociais que o senhor tanto despreza são ferramentas democráticas que aproximam representantes e representados. A revelação foi então que Nicholas pegou seu celular e o mostrou à plateia. Recebi há pouco uma mensagem de um ex-assessor do deputado Florence, enviando-me prints de uma conversa onde o deputado planeja explicitamente este ataque pessoal, incluindo a instrução para inventar alguma ligação com empresários, caso necessário para me desestabilizar. O burburinho tomou conta do auditório. A mediadora, visivelmente nervosa, pediu calma enquanto Florence se ajeitava na cadeira, claramente desconfortável. Não vou mostrar estas provas agora, porque, diferentemente do que o deputado Florence pensa, não acredito que política se faça com golpes baixos e exposições desnecessárias. Estou aqui para discutir educação, não para participar de um espetáculo de baixo nível. Florence tentou interromper, mas Nicholas prosseguiu. O senhor mencionou figurinhas de álbum. Sabe, deputado, isso mostra o quanto o senhor está desconectado da realidade dos jovens de hoje. Enquanto o senhor imagina que eu coleciono figurinhas, eu e milhões de jovens brasileiros estamos estudando, trabalhando e, sim, usando as redes sociais para romper o monopólio da informação que por tanto tempo beneficiou políticos do seu estilo. A resposta histórica Nicholas então se levantou, olhou diretamente para as câmeras e proferiu o que seria posteriormente considerado um dos discursos mais impactantes daquele ano político. O Brasil está cansado da velha política representada pelo deputado Florence. Estamos cansados de pessoas que passam décadas ocupando cargos públicos sem entregar resultados concretos para a população. Estamos cansados de políticos que se consideram superiores aos eleitores, que tratam o povo como massa de manobra incapaz de entender as complexidades da política. A plateia estava hipnotizada. Até mesmo alguns apoiadores de Florence observavam com atenção. Quando o deputado Florence entrou para a política, o Brasil enfrentava sérios problemas na educação. 3 décadas depois, continuamos com os mesmos problemas, apenas com novos rostos fazendo os mesmos discursos vazios.
E quando surge alguém com novas ideias, com uma forma diferente de se comunicar e de interagir com o povo, a resposta é o ataque pessoal, a difamação, a tentativa de deslegitimação. Nicholas então se aproximou de Florence, estendendo a mão em um gesto que surpreendeu a todos. Deputado, Florence, eu o respeito como brasileiro e como representante eleito pelo povo. Discordo profundamente de suas ideias e de seus métodos, mas jamais descerei ao nível de atacá-lo pessoalmente ou de inventar acusações falsas. Convido o senhor a elevar o nível deste debate. O Brasil merece isso. Florence, visivelmente desconfortável, apertou a mão estendida enquanto câmeras capturavam o momento. A transformação do debate. Agora, voltando ao tema da educação, continuou Nicholas, retomando seu lugar. O modelo educacional que defendo não está baseado em ideologias, mas em resultados concretos. Enquanto muitos se perdem em discussões teóricas intermináveis, nossas crianças continuam sem aprender o básico. Por quase 15 minutos, Nicholas apresentou um plano detalhado para a educação brasileira, citando exemplos internacionais bem-sucedidos, estudos científicos e propostas práticas de implementação. A plateia, incluindo muitos apoiadores de Florence, ouvia atentamente. Não estou aqui para prometer milagres ou para dizer que tenho todas as respostas. Estou aqui para propor um novo caminho, baseado em evidências, em colaboração e, principalmente, no respeito ao dinheiro público e às necessidades reais das famílias brasileiras. Quando Florence teve sua vez de responder, era visível que sua estratégia inicial havia desmoronado. Tentou retomar alguns pontos técnicos, mas seu discurso soava vazio após a exposição metodológica de Nicholas. O deputado Nicholas apresenta ideias interessantes, mas temo que sejam inexequíveis no atual contexto orçamentário. Tentou argumentar Florence, mas sua voz já não carregava a mesma convicção. O desfecho surpreendente, ao final do debate, quando a mediadora pediu as considerações finais, Florence surpreendeu a todos com uma mudança de tom. Gostaria de pedir desculpas ao deputado Nicholas e ao público pelas insinuações que fiz anteriormente. Começou, visivelmente abatido. O calor do debate por vezes nos leva a lugares dos quais não nos orgulhamos depois. Reconheço que fui injusto em minhas colocações. A plateia ficou em silêncio absoluto, surpresa com a reviravolta. Embora discorde de muitas das propostas apresentadas pelo deputado Nicholas, preciso reconhecer que ele demonstrou hoje um preparo e uma serenidade que são exemplares. Talvez nós, políticos de carreira mais longa, tenhamos algo a aprender com a nova geração. Quando chegou a vez de Nicholas fazer suas considerações finais, ele se levantou lentamente, olhou para Florence com respeito e então se dirigiu à plateia. O que presenciamos hoje é maior que qualquer um de nós. É o que o Brasil tanto necessita. A capacidade de discordar sem demonizar o oponente, de debater ideias sem destruir reputações. Agradeço ao deputado Florence por sua grandeza em reconhecer os excessos, algo raro na política atual. Nicholas então fez uma pausa e concluiu. Saio deste debate ainda mais convicto de que o Brasil precisa de uma renovação não apenas de nomes, mas principalmente de práticas políticas. Uma renovação que preserve o melhor da experiência acumulada, mas que não tenha medo de abraçar novas ideias e novos métodos. Porque a verdadeira mudança que nosso país precisa não virá de um grupo ou de outro, mas da nossa capacidade de trabalhar juntos pelo bem comum, superando as vaidades e os interesses pessoais, em nome de um projeto coletivo para o Brasil. A plateia se levantou em uma ovação que durou vários minutos. O debate, que havia começado como um confronto acirrado, terminava como uma demonstração de civilidade política que contrastava fortemente com o clima de polarização do país. O impacto nacional nas semanas seguintes, o vídeo do debate se tornou viral, alcançando milhões de visualizações nas redes sociais. Comentaristas políticos de todos os espectros ideológicos destacaram a postura de Nicholas como um exemplo de como a firmeza de princípios pode coexistir com o respeito ao adversário. Florence, surpreendentemente, também ganhou admiradores por sua humildade em reconhecer os excessos,
algo raro na cultura política atual. Em uma entrevista posterior, ele admitiu: "Fui ao debate preparado para derrotar um adversário e acabei aprendendo uma lição de vida com alguém que eu julgava inexperiente." O mais significativo, porém, foi o impacto que o debate teve sobre a discussão das políticas educacionais. Várias das propostas apresentadas por Nicholas começaram a ser discutidas seriamente em comissões parlamentares, com apoio inclusive de políticos tradicionalmente opostos às suas ideias. 3 meses depois, Nicholas e Florence surpreenderam o país ao apresentarem conjuntamente um projeto de reforma educacional que incorporava ideias dos dois lados, demonstrando que o respeito mútuo demonstrado ao final daquele debate não havia sido apenas um momento passageiro, mas o início de uma nova forma de fazer política. A lição final daquele episódio, que começou com zombaria e quase descambou para a difamação, mas terminou com respeito e colaboração, foi clara. No verdadeiro debate democrático, não há vencedores e vencidos, mas ideias que se aprimoram no confronto civilizado das diferenças. E para Nicholas Ferreira, aquele debate representou mais que uma vitória pessoal. Foi a confirmação de que é possível defender convicções com firmeza sem abrir mão da dignidade e do respeito. Uma lição que o Brasil inteiro precisava testemunhar. Se você gosta dos vídeos e apoia o deputado Nicholas Ferreira, deixe seu like, o joinha no vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.